coração. Olá, meu irmão, minha irmã, sou o Padre Eliomar Ribeiro, diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa no Brasil, e hoje nós vamos continuar aquele nosso bate-papo sobre o tempo da Quaresma. Hoje nós vamos conversar, partilhar sobre a segunda atitude, o segundo convite para que nós possamos viver bem esse tempo da Quaresma, que é o jejum. O que é o jejum? As pessoas às vezes perguntam sempre, é ainda necessário jejuar? O jejum é uma forma de abster-se de alimentos corporais. É uma forma de penitência e de oração. A Igreja prescreve a abstinência, o jejum como abstinência, somente 2 vezes, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Agora, o jejum como uma atitude de vida, uma atitude de coração que se aproxima do coração de Cristo, isso as pessoas podem assumir. Jesus praticou jejum em momentos importantes da sua vida, antes de rezar, antes de acolher os apóstolos, antes de assumir a missão, lembra os 40 dias no deserto. Em muitas ocasiões, Jesus, os evangelhos deixam a entrever que Jesus então jejuava. A igreja seguidora de Cristo faz o jejum desde o século IV, de forma quase regular. É uma maneira de ajudar a oração, de purificar o nosso corpo, nos dispor melhor para a escuta da vontade de Deus na nossa vida. É bom recordar que é no século IV, exatamente, que o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano e que aí alguns vão para o deserto. Então vão viver de forma mais radical o cristianismo. E uma das formas exatamente era essa, comer o mínimo possível. Viver no deserto sem necessidade de muito alimento. Por que a igreja recomenda a prática espiritual do jejum e da penitência? Bom, o jejum, como nós vimos, é uma prática muito mais interior do que exterior. Não é apenas algo que se deixa de comer, mas é algo que tem um objetivo, que tem um propósito. Por exemplo, abster-se de certos alimentos. Ah, padre, mas qual alimento? Você escolhe. O jejum não é uma dieta, mas é uma prática espiritual que visa uma maior intimidade com Deus. O jejum é para a conversão, é para que também nós amemos mais a Deus e ao próximo. Por isso eu sempre recordo que aquilo que for o fruto econômico do nosso jejum, por exemplo, quaresmal, isso tem que ser oferecido para alguém, não para mim. Eu sempre brincava nas comunidades que fui pároco, que às vezes as pessoas diziam assim, não, a gente não vai comer carne durante os 40 dias da Quaresma, mas guarda o dinheiro para comprar bacalhau para sexta-feira. Então, não tem cabimento uma coisa dessa. Que, aliás, agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, vai dar para comprar bastante bacalhau, porque a carne está muito mais cara do que o bacalhau ainda, né? Mas não é isso. O fruto do meu jejum, o fruto da minha penitência nesse tempo, ele é oferecido para aqueles que não têm. O Papa Leão Magno, já no VI século, aconselhava exatamente isso. Mortifiquemos um pouco o homem exterior, para que o interior seja restaurado. Perdendo um pouco do excesso corpóreo, o espírito se robustece. Excesso corpóreo, excesso de bebida, excesso de comida, tudo aquilo que foi excesso na nossa vida. Então a gente vai exercitando. As práticas, portanto, penitenciais, são tão importantes na busca da conversão que a observância de algumas delas foi indicada como um dos mandamentos da Igreja. Muito mais do que preceitos, essas práticas penitenciais revelam como se uma busca pela perfeição no amor. O 4º mandamento da Igreja diz exatamente isso: jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Igreja. Os dias e os tempos penitenciais podem ser o ano inteiro. Alguns escolhem as sextas-feiras do ano, o tempo da Quaresma. Então, cada um vai achando o seu caminho. O jejum é fazer apenas uma refeição por dia. Ou, se comemos 2 ou 3 vezes por dia, deve ser uma alimentação mais singela, mais simples. Pergunta-se, padre, quem é que pode jejuar?
Então, o Código do Direito Canônico diz lá no número 1252, com relação ao jejum, que todos os cristãos estão maiores de idade estão sujeitos ao jejum, até então terem começado, os seus 60, 70 anos. Todavia, os que cuidam das pessoas, os pais, procurem mesmo aqueles que por motivo de idade menor não estejam obrigados à lei do jejum e da abstinência, para que sejam formados no sentido genuíno da penitência. Então não vai obrigar o menino seu de 5 anos a fazer penitência porque você acha que ele já é um adulto. Não. Quem pode jejuar? Além das pessoas que não jejuam devido à idade, pessoas com problemas mentais, pessoas adoentadas, mulheres grávidas, mulheres que estão dando de mamar, lactantes, trabalhadores de acordo com as suas necessidades. Imagine se uma enfermeira que vai passar um turno de trabalho todo na quarta-feira de cinzas, se ela vai fazer jejum lá no hospital. Vai ser internada, como uma doente. Então não. Então tem que pensar tudo isso. Convidados às refeições que não podem ser justificadas sem ofender gravemente ou outras situações morais ou impossibilidades físicas de manter o jejum. Existe diferença entre jejum e penitência? Então, a igreja nos propõe o jejum como uma maneira de nos educar, de aprendermos a dominar o nosso corpo, também as nossas inclinações. Portanto, o jejum e a penitência não são para que sintamos fome ou passemos necessidade. Para isso já existe toda uma multidão na humanidade que jejua todo dia, porque não tem o que comer. O nosso jejum muitas vezes também será solidariedade com essas pessoas. Às vezes sentir um pouquinho de fome em algum dia do ano é para lembrar que tem tanta gente que morre de fome. A penitência é uma orientação radical de toda a vida. Um retorno, uma conversão para Deus de todo o nosso coração. Ou seja, essas práticas espirituais servem para nos ajudar a encontrar Deus por meio da oração. A igreja contém pecadores e santos no seu interior. E, ao mesmo tempo, esses pecadores e essa santidade precisam sempre mais de purificação, prosseguindo constantemente nesse esforço de santidade que brota da penitência, que brota da renovação da própria fé. A penitência interior, portanto, de cada cristão pode ter expressão muito variada. A Sagrada Escritura, os santos padres insistem sobretudo no jejum, na oração, na caridade, que exprimem a conversão, que são essas práticas quaresmais. Jejuns e mortificações, portanto, embora sejam atos exteriores, nos impele à oração, a uma melhor escuta de Deus por meio da temperança, por meio do espírito de sacrifício, do equilíbrio do corpo e da mente, levando-nos a uma conversão interior. Inclusive, recomenda-se que o gesto do jejum seja acompanhado da partilha com os que necessitam do alimento não consumido. É o que eu disse a vocês. Aquilo que eu não como, o chocolate que eu deixo de comer na quaresma, o sorvete que eu deixo de tomar na quaresma, o doce que eu deixo de comer na quaresma, a carne que eu deixo de comer na quaresma, tudo isso, o fruto disso, o fruto econômico disso, eu agora coloco como partilha para os mais necessitados de alimento. Que Deus nos abençoe, que o nosso jejum nos aproxime cada vez mais do Senhor. Até a próxima semana, se Deus quiser. Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós,
desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.